Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, segredo serralheiro! Tudo bem com vocês? Vamos fazer aí mais uma live extraordinária para vocês aí. Extraordinária em dois sentidos, no extraordinário de ser incrível e no extraordinário de ser surpresa. E eu sei que é um horário mais complicadinho de pegar a galera aí, normalmente saindo da empresa, ou finalizando os serviços aí, ou trânsito, ou retornando para a empresa. Mas vamos fazer aí depois, quem quiser ver na gravação aí depois, não tem problema. Quero responder uma pergunta aqui que uma pessoa mandou no inbox para mim hoje aqui, a respeito de lead. Como converter lead na serralheria. Vamos lá, vamos bater um papo aí. Quem for entrando, já deixa seu comentário, coloca aí a cidade que você trabalha com serralheria. E se trabalha já com serralheria aí, o Márcio Elias entrou aí. Um abração, Márcio. E seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Então a gente vai responder esse questionamento aí sobre lead na serralheria. Primeiro, né, o que é lead? Muitas empresas de serralheria às vezes podem ficar com dúvida no que é lead, o que é essa palavra que vem do inglês, mas todo serralheiro deveria saber o que é lead, mas eu garanto que 99% dos serralheiros não sabem o que é lead, e muito menos trazer leads para a sua empresa de serralheria. E eu vou contar para vocês aqui o que é lead e como transformar então leads em clientes para a empresa de serralheria. Um abraço aí para a galera que vai entrando. E quem for entrando já vai deixando um comentário aí de que serralheria que você fala, né? Se você já trabalha com serralheria, coloca aí a serralheria que você fala. Se você não trabalha com serralheria, aí coloca a cidade que você fala, que eu quero saber de você. Vamos lá, lead. Por que é tão importante o lead, né? Antes de eu falar o que é lead para vocês, o lead é muito importante para manter o teu negócio vivo. Sem o lead, você simplesmente tem que contar com a tua sorte, tem que contar com a sorte de aparecerem potenciais clientes de algum lado, de alguma forma. E o que é o lead? O lead é quando você tem potenciais pessoas entrando em contato com você ou deixando o contato com você ou com a tua serralheria de alguma forma para você contatar ele e estar tentando vender um produto. E tem diversos tipos de lead, eu acho que vale a pena pensar, né? O lead, então, a definição de lead é o cara que deixa um contato para você fazer um orçamento para ele. Basicamente, seria isso. Isso falando dentro da serralheria, né? Sendo mais simplista possível aqui, então, lead é esse cara que vai solicitar um orçamento para você de alguma forma. Ou seja, você tem o contato dele, você tem o número dele, o nome dele, o WhatsApp dele, ou o e-mail dele, e você vai fazer um orçamento para ele então. E tem diversos tipos de lead. Tem leads que vêm por indicação, ou seja, o cliente às vezes já comprou com você, indicou para uma segunda pessoa. Vai ter o lead também, que é o cara que às vezes você fez um anúncio, fez uma propaganda e entrou em contato com a tua serralheria. Tem o lead, às vezes que você vai numa obra, vai fazer uma prospecção. Tem o lead que às vezes você vai numa reunião, às vezes com os teus amigos, vai numa reunião em algum local e vai conhecer uma pessoa, aquela pessoa vai precisar de um produto de serralheria e vai pedir um orçamento para você e ele se torna um lead também. Então, fechamos aí a definição de lead. E é muito diferente de você trabalhar com cada um desses tipos de lead. É diferente de você, por exemplo, fazer um orçamento de uma pessoa que já é teu cliente para uma pessoa que você nunca viu na vida. Ou então você fazer um orçamento de uma pessoa que já veio de indicação. Por exemplo, você vendeu para alguém indicou essa pessoa para a tua empresa de serralheria, então é muito mais fácil você vender para uma indicação do que uma pessoa que vem às vezes de um anúncio que você faz na internet. E é muito comum isso, e está tudo bem, faz parte você ter que lidar com leads diferentes, com pessoas diferentes. E como me perguntaram, né, Jonathan, como então converter o lead em cliente? Primeiro de tudo, o que a gente tem que ter em visão que nem todo lead você vai vender. E isso aí é a coisa mais normal. Inclusive, você vai vender para a minoria dos leads, né? Existe algo que se chama taxa de conversão. O que é taxa de conversão? É quantos leads você atende, para quantos orçamentos você faz e quantas vendas você faz. Então, essa taxa de conversão normalmente é variável, dependendo de onde o cliente vem. Então, se já é de indicação, se é recompra, se o cliente já comprou de você, se já é cliente, né, dos orçamentos que você faz para os orçamentos que você fecha.
E normalmente, quando vem principalmente de propaganda, que aí realmente se origina mais forte o termo lead, ou seja, quando o cara deixou o contato dele através da internet para você, através de um anúncio que você faz, quer dizer que a probabilidade de você ter uma taxa de conversão é maior ainda. Ou seja, você vai fechar com certeza muito menos vendas comparados ao cliente que você já atende ou a indicação que você já tem. Agora, como realmente converter? Porque assim, quando você faz um anúncio, quando você faz uma propaganda da tua empresa de serralheria, você vai para o mercado e você quer vender mais, o que vai acontecer? Vai vir de tudo que é tipo de lead. Então, o que você precisa? Qualificar o cliente da tua empresa de serralheria. Um abração aí para o pessoal do canal de serralheiro que entrou aí na live. Abração para Alberes, Luiz, Jean, Policiano, Márcio, Elias. Então, um abração a todos vocês. E falando então dentro do assunto de qualificação de lead, transformar o lead em cliente da empresa de serralheria. Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, eu acredito que assim, o primeiro passo para você transformar um lead em cliente é você avaliar se ele realmente é um potencial cliente. E essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então o cara entrou em contato contigo, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por ligação, você vai ligar para esse cliente. Eu particularmente prefiro trabalhar de forma online, ligando para esse cliente. Então você vai ligar para o cara e vai fazer uma qualificação desse lead da tua empresa de serralheria. E como que você faz essa qualificação? Primeiramente você vai ter que entender qual que é o nível de conhecimento desse cliente em relação ao teu produto, qual que é o nível de necessidade do cliente em relação ao seu produto e qual que é o nível de urgência do teu cliente em relação ao seu teu produto. Porque o que acontece? Quando você faz anúncios online, é muito comum ver muita especulação. Às vezes o cara quer apenas ter uma ordem de grandeza de preço, às vezes vai ter o cara que tem a vontade de fazer aquele produto, mas às vezes nem tem o dinheiro de fazer aquele produto, mas queria saber quanto custaria. E existe um ótimo filtro natural para você fazer essa qualificação desse teu cliente. Você vai ligar para ele, perguntar se ele já conhece o produto. Fica aí uma das perguntas, então, pergunta se ele já conhece o produto, se já trabalhou com o produto em outra oportunidade, pergunta qual que é o prazo ideal que ele gostaria desse produto, é algo que você pergunta da seguinte forma: você está querendo um portão, então esse portão é algo que você quer para agora, já está em obra, você já está executando alguma coisa e precisa desse portão, ou é algo que você vai precisar para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, com um pouco mais de tempo, um pouco mais de folga. E o que acontece? Vai ter 2 tipos de cliente. O cliente que é especulação, normalmente ele vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar. O cara que já está aquecido, o cara que quer para ontem, o cara que quer para agora aquele produto, é o teu principal potencial cliente neste momento, porque ele já sabe que é o produto, ele está precisando daquele produto e é o cara que vai valer mais a pena você investir teu tempo. De que forma investir o tempo, então, para qualificar esse lead e principalmente fazer com que ele torne cliente da tua empresa de serralheria, Então, você vai trabalhar com a visita técnica. A maioria dos clientes que a gente fecha aqui na nossa empresa de serralheria, que vem através de prospecção de internet, então a gente faz anúncio online, ele entra em contato com a gente, vira lead, a gente consegue convertê-lo então em cliente, são os clientes que aceitam a visita técnica. Então, se você já filtrou que ele realmente precisa aquele produto de forma rápida, não é algo para daqui 6 meses, 1 ano, não é uma ordem de grandeza. O cara que às vezes já conhece o produto, já tem uma noção melhor do que é o produto, e ele principalmente aceita uma visita técnica, é a pessoa que tem mais potencial de se tornar cliente. Então, você está qualificando, você está tirando o teu potencial cliente de um estado frio, ou seja, só pedindo orçamento para você, até um ponto que realmente você vai apresentar uma proposta e ele vai ter chances reais de fechar. Então aí vem o primeiro passo, você fazer essa filtragem. Jonathan, como que faz essa filtragem? Então, por ligação, fazendo suas perguntas aí sobre prazo, sobre o conhecimento deles sobre o produto, sobre a necessidade deles sobre esse produto. Legal? Então, beleza, você conseguiu então uma visita técnica. Aí a partir desse momento é quando você vai começar a se diferenciar de outras empresas. Que empresa de serralheria que vende, principalmente a margens, como eu falei nos stories hoje aqui, o pessoal perguntou: Jonathan, qual margem de lucro você trabalha na tua empresa de serralheria? E eu coloquei que a gente não trabalha na proposta de orçamento com margem de lucro.
Dentro de uma proposta de orçamento, a gente trabalha com BDI. Por quê? A tua margem de lucro, lucro líquido, quanto realmente vai sobrar de lucro para a empresa de serralheria, você só consegue fazer através de fechamentos mensais ou então fechamentos trimestrais, semestrais ou anuais. É uma análise mais longa, porque daí sim você vai calcular todos os custos da tua empresa de serralheria, custo de água, luz, telefone, funcionários, ou se você trabalha sozinho, vai ter outros custos, talvez você não tenha funcionário ainda, ou então até tenha funcionário, mas vai ter outros custos, você vai calcular de forma mensal ou calcular de forma trimestral ou semestral. Então o lucro você só consegue realmente ter um parâmetro de lucro para a tua empresa de serralheria de forma maior. Por isso que a gente sempre fala aqui sobre margens de BDI, benefícios e despesas indiretas. O BDI então vem de você calcular o material, vem de você adicionar o percentual de insumos do material, então quanto você gasta de eletrodo, disco, lixa, vem de você calcular o teu tempo de mão de obra, quanto você gasta com os seus colaboradores, ou então com a tua própria mão de obra. Aí sim, após isso, você vai considerar os teus custos fixos que você tem dentro do teu orçamento, e daí você coloca o teu BDI. E esse BDI, então, pode ser adicionado de 40% até 120%. E pessoas às vezes não acreditam que é possível colocar. Inclusive hoje uma pessoa mandou aí para mim nas mensagens do Instagram falando que Jonathan, é impossível você trabalhar com 120% de margem, você trabalhar com 40% de margem, a tua teoria é muito bonita, mas a prática não funciona. Eu quero dizer uma coisa, funciona para mim, né? E ele até comentou, não sei como que é na tua região, aí Curitiba, às vezes muito bem formatada. O que acontece? O problema não está tanto em você pôr uma margem de BDI mais elevada, mas sim como você trata então os teus leads, né? Em transformá-los em potenciais clientes. Então, para você conseguir fazer essa conversão do lead em cliente, existe um processo formatado, e acontece que as pessoas não entendem esse processo formatado e principalmente ficam dependendo, às vezes, do preço do teu concorrente, fica dependendo, às vezes, do Zé da esquina que está fazendo um serviço porcamente feito, não está fazendo bem feito, entregando com uma péssima qualidade para o cliente, né? Então você concorre com o Zé da esquina quando o quê? Você não consegue fazer uma qualificação dos leads, de levar ele de apenas uma especulação para uma possível venda. Então aí entra aí esse passo de você fazer a visita técnica. É na visita técnica então que você vai ter o teu diferencial de mostrar por que a tua empresa de serralheria é melhor do que a minha, que é melhor do que o teu concorrente, e principalmente é melhor do que as empresas do Zé da esquina. Você vai mostrar toda a qualidade, você vai mostrar os benefícios que o cliente vai ter em comprar da tua empresa de serralheria e não do Zé da esquina ou do concorrente que está vendendo por um preço muito abaixo. E o que vale bastante ressaltar novamente aqui é que não é todas as propostas de orçamento que você vai fechar e está tudo bem. Por quê? Por que está tudo bem? Quando você entra num processo comercial bem estruturado para a tua empresa de serralheria, ou seja, você quer faturar, quer vender mais do que 50 mil por mês na tua empresa de serralheria, você tem que ter um processo comercial bem estruturado. E esse processo comercial bem estruturado não depende apenas de um cliente. Se você não vender para um cliente, você vai ter 5, você vai ter 10, você vai ter 20 clientes que você vai estar atendendo, e você vai estar fazendo visita técnica, você vai estar mostrando o teu diferencial, e então ele acaba virando, o cliente que simplesmente não fecha com você, acaba virando estatística. E está tudo bem, porque você vai conseguir aumentar as suas estatísticas, você vai conseguir entender mais o teu negócio e entender o que você está errando na venda. E, inclusive, a gente está passando por um processo assim hoje dentro da minha empresa de serralheria. Hoje a gente trabalha em 4 pessoas, exclusivamente na área comercial e vendendo. É eu, o Dotto, o Sandro e o Ivan. E a gente está com um dos produtos, né, do nosso portfólio de produtos aí, que não estava performando tanto. Ou seja, a nossa taxa de conversão, ou seja, vamos supor que a cada 100 orçamentos, a gente faz em torno de 20%, 30% de vendas. Né? Então, a cada 100 orçamentos faz 30 vendas. E para esse produto, a cada 100 orçamentos, a gente estava fechando 6 vendas. Ou seja, uma taxa de conversão muito menor do que esses 100 orçamentos. Agora, o que entra aqui? A gente tinha um histórico do que a gente vende em outros locais, e a gente está estudando o porquê que a gente está vendendo tão pouco desse produto. E aí entra todo esse processo de estruturação comercial para você levar o teu lead até a conversão final, você entender o teu negócio. Então, a partir do momento que você faz essa qualificação por telefone, o cliente quer ser
aceitou, você vai fazer a visita técnica. Normalmente os que aceitam a visita técnica têm mais chance de fechar, e na visita técnica você vai apresentar os diferenciais da tua empresa e posteriormente você vai apresentar a tua proposta técnica. E ao apresentar a tua proposta técnica, aí você vai utilizar argumentos de vendas, técnicas de negociação, que inclusive a gente já falou muito aqui em outros tempos do canal, inclusive é a proposta que a gente vai falar dentro do nosso evento, que vai ocorrer daqui a alguns tempos. A gente vai fazer um evento especial, um aulão especial para vocês, inclusive vão ter essas técnicas de venda dentro deste aulão. Mas aqui, então, o que a gente está falando? Em como converter o lead que está entrando em um potencial cliente, ou então em cliente propriamente. Então, se você precisa converter ele em cliente, você vai ter que então seguir esse passo a passo de primeiro fazer essa análise do que é o cliente, né? Se ele é um cliente realmente em potencial, se vale a pena você investir o teu tempo nele, né? Depois você vai fazer então um agendamento de uma visita técnica. Depois dessa visita técnica você volta para a empresa, faz o orçamento e aí sim entra com uma apresentação de proposta com técnicas de vendas para fazer a tua venda. E no final das contas, se você fizer tudo isso e você mesmo assim não conseguir vender para o teu cliente, está tudo bem, porque você tem um sistema comercial bem estruturado que no final das contas, a partir do momento que você deixa aquele cliente ir, você já vai ter 2, 3, 4 clientes, 5 clientes, 10 clientes, depende do volume que está estruturado o teu processo comercial da tua empresa de serralheria. Né? E não tem problema nenhum de você não fechar, desde que você tenha um processo comercial e já tenha outros clientes pedindo orçamento para você. Agora, o que é o grande problema? Por que muitas empresas de fundo de quintal, empresas que às vezes, ou um caso, empresas de 30, 40 anos de mercado, não conseguem fechar e ficam sempre brigando com o Zé da esquina, sempre brigando pelo menor preço e não conseguem vender por preços com margens, como a gente falou aqui. O porquê que acontece isso? Porque muitas vezes o volume de clientes que pedem orçamento para essas empresas é pouco. Muitas vezes o cara está tão preocupado em fazer uma produção de um serviço que às vezes ele esquece de fazer uma qualificação antes de fazer a visita técnica, ligar para o cara, entender se é urgente, se não é, e se for urgente, se é realmente o serviço que o cliente tem potencial de fechar naquele momento, vai fazer uma visita técnica, mas não faz uma visita técnica adequada, não faz uma apresentação de uma proposta de forma adequada e acaba tendo uma taxa de conversão baixa, ou então pode ser até que ele venda para aquele cliente, mas ele tem que se espremer e baixar até o último para conseguir vender. E aí aquelas margens ficam pequenininhas. E isso daí é totalmente oposto ao que a gente prega aqui no Segredo Serralheiro. A gente prega ter uma empresa estruturada, a gente prega ter uma empresa que fatura ao menos 50 mil por mês, porque eu acredito que empresas que não faturam esses 50 mil por mês não são empresas, são eu-presas e dificilmente vão crescer, dificilmente vão ter uma capacidade de dar uma vida boa para sua família, dificilmente vão ter a capacidade de conseguir descansar, vão ter a capacidade de fazer uma viagem, vão ter uma capacidade de comprar uma casa, vão ter a capacidade de trocar de carro. Então, apenas empresas que vão crescer, e a gente estabelece como esse número. Por quê? Porque hoje os nossos vendedores da nossa empresa de serralheria ao menos tem que vender aí os seus 50 mil por mês. Se ele não vender 50 mil por mês, ele está cometendo alguma coisa errada e principalmente a gente tem duas situações: ou ele está aprendendo ainda a vender, né, como a gente tem um caso hoje dentro da nossa empresa de serralheria, de uma pessoa que está há aproximadamente 3 meses, ele está se desenvolvendo, então a gente está treinando ele para ele vender e começar a vender. Né? E outros casos, às vezes, tem a oscilação mensal. Vai ter, por exemplo, um mês que você vai vender um pouquinho menos, outro mês você vai vender muito mais, que vai compensar. Então, por isso que eu digo que quando se fala em lucro de empresa de serralheria, você precisa sim ter uma equiparação de um tempo um pouquinho maior, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Né? Eu, na minha empresa de serralheria, eu faço o fechamento a cada 1 ano. Então, basicamente é essa a proposta dentro de um sistema comercial estruturado, que você então tenha vendas suficiente, mas para que você tenha essas vendas suficientes, você precisa sim estruturar esse sistema comercial. Agora eu quero perguntar para vocês aí, a galera que está online, se vocês entenderam primeiro, lá no início, o que é lead. O que é lead para vocês? Coloca aí embaixo o que é lead, eu quero ver se você entendeu.
né? E se você não entendeu, vou ajudar a você a entender o que é lead e principalmente como converter esse lead em cliente da tua empresa de serralheria, né? Ó, quero mandar um abraço enquanto vocês vão mandando aí, se vocês entenderam o que é lead. Se vocês não me falarem o que é lead, eu vou fechar essa live aqui, não vou mais conversar com vocês, porque vocês não vão estar merecendo eu continuar aqui. Vamos lá. Um abração enquanto isso aí, ó, para RM Serralheria, Marreco Serralheria, Rafael e Marcela, Irmãos 1999, Serralheria Serrarte, M Jarcinho, Giancarlo 006, Rabelo Star Welding, provavelmente deve trabalhar com solda aí. Um abração para todos vocês. Ó, aí o Rocha Leon, grande Paulo, cliente nosso aí, acabou entrando na live também. Então, um abração a todos vocês aí. E olha, ó, Marreco disse que perdeu o início. Essa live vai ficar gravada depois, Marreco, mas lá no início a gente falou então que essa live, uma pessoa perguntou aí no Instagram como converter o lead em serralheria, né? O que é lead? Lead. É uma técnica muito utilizada, o pessoal chamar de lead aquele potencial cliente que deixa o contato para a tua serralheria. Ou seja, você fez um anúncio online, por exemplo, desse anúncio o cara foi para a tua página da tua serralheria, o site da tua serralheria, e ali ele pediu um orçamento, deixou no formulário, ou entrou em contato pelo WhatsApp, ou fez uma ligação para você. Então esse cara que deixa um contato, que você tem um contato que é um possível cliente, é um lead. Ele ainda não é cliente, então ele ainda é um lead. E o maior trabalho de todas as serralherias é transformar o lead em cliente. E é sobre isso que a gente falou um pouquinho hoje, né? Então, se vocês não viram essa explicação aí, volta depois lá e acompanha esse vídeo para entender aí. Agora, uma coisa que vale a pena, né, pensar assim, por exemplo, poxa, a serralheria tem 30 anos. Pô, tá 30 anos. Não funcionou. Cara, tem grandes empresas de serralheria, baitas profissionais. Inclusive eu tenho profissionais na minha equipe que já tiveram, que são excelentes serralheiros mesmo. Sabe aquele serviço perfeito? Que você olha e fica com acabamento perfeito, esquadro, prumo, nível, desentorta a barra antes de fabricar. E isso daí é serralheiro que hoje em dia é uma raridade, é difícil de achar. Mas esses mesmos serralheiros tentaram realmente ter a sua própria serralheria e não conseguiram ter a serralheria. Por quê? Porque não sabem estruturar um processo comercial, não sabem conectar com o cliente, não sabem fazer o que tem que ser feito na parte comercial e administrativa, né? Então, se você está talvez se pensando aí, poxa, eu passei 20 anos, passei 10 anos, passei um ano, ou você está começando agora, e você tem essa dificuldade comercial, quer dizer que você está no lugar certo, o Segredo de Serralheiro é o lugar certo, e principalmente a gente está montando aí um segmento de serralheiros que estão dispostos a vencer essa barreira dos 50 mil reais. Eu acredito que é um movimento, se inicia após pandemia, e um movimento muito grande de minha parte, né? Eu quero encabeçar como líder desse movimento serralherias que vão faturar mais do que 50 mil por mês, pessoas que vão vender mais do que 50 mil por mês. E por que eu bato tão forte nessa tecla? Se uma pessoa não consegue vender 50 mil por mês numa empresa de serralheria, aquilo ali não vai fluir para frente, aquilo ali não vai ser bem visto pelos seus colaboradores, aquilo ali não vai ser bem visto pela sua família. É melhor simplesmente você parar e às vezes ir lá. Se você é um bom serralheiro, se você é um ótimo serralheiro, encontre uma empresa de serralheria adequada, que seja estruturada, acorde um bom salário com ela, que eu tenho certeza. Hoje a gente tem diversos profissionais, hoje a gente tem uma equipe de mais de 20 pessoas que trabalham na minha empresa de serralheria, né? E são profissionais de extrema qualidade, que às vezes já tentaram ter a sua empresa de serralheria, não conseguiram, por falta de procurar o conhecimento. Então, agora, hoje, eu proponho para você que quer entrar dentro desse processo, que você quer viver esse movimento de faturar mais do que 50 mil reais por mês, que continue nos seguindo, que principalmente após acabar esse vídeo aqui, vai lá nos stories, deixa um comentário, engaje, principalmente interaja com a gente, para a gente sentir que você está no caminho certo, porque a gente vai então destinar algumas pessoas que querem então vender mais do que 50 mil por mês, querem fazer mais do que apenas, às vezes, trabalhar de funcionário numa empresa
empresa de serralheria. Independente se você está começando agora, independente se você tem 20 anos, tem 30 anos de profissão, o principal é que você quer evoluir na tua carreira e principalmente você quer fazer com que mais pessoas evoluam. Seja como funcionário, essas pessoas, né, que você quer que mais pessoas sejam funcionários seus, ou então que você tenha parceiros de negócio, ou então que você seja vendedor de uma empresa de serralheria, mas o que a gente quer aqui então gerar a maior quantidade possível de empresas de serralheria, ou então pessoas, ou então vendedores de serralheria que vendam mais do que 50 mil por mês. Essa é a nossa nova proposta de Segredo Serralheiro para esse novo movimento que vai acontecer e a gente está encabeçando aí, liderando e trazendo essas pessoas então para esse segmento. A gente é o primeiro canal sobre serralheria que eu conheço no mundo, tá? Primeiro canal de serralheria no mundo que vai direcionar empresas de serralheria a vender 50 mil por mês, né? Se você encontrar alguma outra empresa de serralheria, tem empresas que ensinam sim a fazer orçamento, tem outros canais que ensinam a vender, tem outros canais que ensinam a gestão para serralheria, mas o que eu estou propondo aqui é diferente. O que eu estou propondo é pegar na tua mão e fazer com que você também venda os 50 mil por mês aí. Se você já gostou da ideia, eu quero que você mande uma mensagem, né? Deixa aí um comentário, eu topo, e eu vou nessa contigo, eu vou levar mais pessoas comigo, porque a gente vai fazer sim, então, um movimento de fazer empresas de serralheria venderem mais do que 50 mil por mês. Deixa eu mandar um abraço aqui para Serralheria Serrarte, mandou um comentário aí pra gente, ó. Você é sensacional, um dia espero ter a honra de te receber em uma visita sua em minha serralheria. Quando conheci seu canal, a sua página mudou minha vida. O prazer é todo meu. Depois manda teu nome, Serralheria Serrarte. Às vezes tem bastante gente que segue e a gente acaba não lembrando o nome individual de cada um pelo nome de serralheria, mas manda teu nome aí novamente, né? Um abração a você aí e vai ser um prazer meu. Coloca a tua cidade. Vai que algum dia eu tô passando por aí, né? E a gente marca para fazer uma visita aí, fazer uma análise clínica da tua empresa de serralheria e principalmente bater um papo, tomar um café aí. Vai ser um prazerzaço, né? Se eu estiver passando por aí. Coloca aí, só Serralheria Serrarte, coloca aí qual que é a tua cidade, né? E vai ser excelente. A RM Serralheria já comentou aí que topa então esse desafio aí de ir com a gente e começar a vender mais do que 50 mil por mês. Quero saber, vocês que estão participando aqui, tem algumas das serralherias que já vendem mais do que 50 mil por mês? Né? Só coloca assim, ó, coloca 1 se você vende mais com serralheria, mais do que 50 mil por mês, ou 2 se você vende menos do que 50 mil por mês. E não tem vergonha nenhuma, independente de quando você venda, todo mundo começou do zero. Eu comecei trabalhando dentro de uma empresa de serralheria da minha família, acredito que muitos de vocês já sabem, né, a minha história, mas quem não sabe, algum dia eu conto essa história para vocês. Mas acima disso eu quero saber então que lá no início, né, eu quero contar para vocês que lá no início eu não vendia 50 mil por mês, mas nem a pau, né? E hoje eu vendo produtos que só os produtos, né, já são valores maiores de 50 mil. Tem produtos de 60 mil, 70 mil, e isso daí é muito interessante dizer que lá no início eu vendia grade e tijolinho, né, por 600 reais, 500 reais, 300 reais. Eu já cheguei a vender produtos de serralheria por 97 reais, já vendi muita solda que o pessoal vinha na empresa de serralheria, queria soldar um carrinho, queria soldar uma cadeira, né, já vendi muita solda, inclusive eu tenho uma marca. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, na verdade é bem, bem pequenininha. Aqui, ó, vocês podem olhar, acho que no vídeo não vai aparecer, mas uma vez um cara foi lá para soldar uma cadeira, era um conhecido nosso, ele pediu para soldar essa cadeira e eu sei que eu não ia nem cobrar essa solda. Eu falei para ele, não vou cobrar, né? Conhecido, amigo, não vou cobrar essa solda. Peguei essa cadeira, levei para um colaborador nosso soldar, ele soldou e eu esqueci aonde que era o ponto da solda. A hora de pegar, ele não tinha esfriado a solda, derreti o dedo, mas é aquele cheiro de couro queimado e naquele dia eu nem pude cobrar por esse serviço. Então, sair do estado onde você não pode às vezes nem cobrar por um serviço, porque está fazendo para um amigo, uma pequena solda, até um ponto de vender isso, mas é muito interessante e você pode seguir essa trajetória aí também. Quero saber um pouquinho da galera que está comentando aí, vamos bater um papo. Olha, um abraço ao Alexandre Serralheiro, César Augusto, boa noite, César Augusto. Vinícius VS, ó, quando vier em Recife,
o convite já está feito. S. Santos Serralheria. Já estive em Recife, perto de Porto de Galinhas, aí fui para Porto de Galinhas, já estive em Recife, mas com certeza quero voltar para a cidade, que é espetacular. Vamos lá. R2 Serralheria falou que quer entrar então para esse movimento, que vai faturar mais de 50 mil por mês. César Augusto colocou 50 mil muito fora da minha realidade. E já foi, César Augusto, muito fora da minha realidade também, principalmente muito fora da realidade da serralheria da minha família. Né? Lá no início foi difícil. Lá no início teve que vencer várias barreiras. Mas o que eu quero dizer, César Augusto, se é possível para uma pessoa, é possível para mais pessoas, principalmente se tem uma metodologia estruturada para isso. Então, vamos lá, vamos bater um papo com toda a galera aí. E é isso, César Augusto, que eu estou te convidando aqui para você fazer parte de um movimento que estão em busca de se aprimorar. E eu não estou falando que isso é fácil. Isso aqui é difícil. O que eu estou falando é difícil. Não é fácil vender 50 mil por mês. Eu estou falando que é difícil, mas eu estou falando que é possível. E eu estou falando que existe um processo para você vir vencendo pequenas etapas até chegar aí às suas vendas de 50 mil por mês. Alexandre Serralheiro, ainda não tenho serralheria, mas trabalho fazendo serviços na residência do cliente. Inclusive, Alexandre, a gente também iniciou lá em 1993 no fundo de quintal. A gente fazia serviço em casa, né? O DOT fazia serviço em casa. Eu não iniciei em 1993, eu iniciei em 2005 na serralheria ativamente, fazendo algumas peças, apertando parafuso, como eu gosto de dizer, mas muitos casos vão começar assim mesmo e tá tudo bem, e a gente tem estratégias para você também, Alexandre. Vamos lá, trabalho sozinho, quando o mês é bom, tiro de 4 a 5 mil, então você já está tendo aí, César Augusto, uma renda de serralheria, você já está vivendo, você já está tendo vendas. Né? Então, o que você precisa agora é começar a estruturar então um sistema comercial para ir para os próximos passos. Você já não está no zero, você já está andando, você já está tendo renda, você já está vendendo produto de serralheria, agora os próximos passos vão vir, né? Que é começar a estruturar o sistema comercial, depois estruturar a equipe para desenvolver e até chegar a esse patamar. Marreco Serralheria, estamos tentando implantar o método que você expôs, porém não estamos conseguindo vender, pois na minha cidade o mercado é ruim e temos concorrentes que fazem mais barato. Marreco Serralheria aí, depois retorna no início dessa live, eu vou deixar gravada e veja o que eu falei, que às vezes o problema não é nos concorrentes, mas sim em não estruturar o teu sistema comercial. Se você não está conseguindo vender, é porque alguma coisa no teu sistema comercial, no teu sistema de prospecção de clientes, no teu sistema de divulgação, de propaganda, atendimento cliente, visita técnica, em levar esse lead lá, que é o motivo principal dessa live aqui, levar esse lead, que é o cara que entra em contato com a tua serralheria até cliente, né? Existe um processo aí a ser seguido para você conseguir fazer as vendas. E se você, mesmo assim, fazendo todo esse processo lá no final, não conseguir vender, ele vai virar estatística, então você vai aprender com esse cliente para fazer melhor para o próximo cliente, porque vai ter outros clientes já esperando para receber o seu atendimento, o seu orçamento da tua empresa de serralheria. Rabelo Star Welding. Estou no começo da jornada, mas minha meta é chegar nesse nível, meus amigos. Então, bora nessa, vamos junto, galera. Estamos aí embarcado no mesmo caminho aí em direção aos 50 mil da empresa de serralheria de vocês também. Serralheria Serrarte. Sou de Betim, Minas Gerais. Perto do companheiro Pox Tutoriais, que também é parceiro. Inclusive, eu já estive aí em Betim fazendo a visita para o Leison da Pox Tutoriais, para o Leison, para o Jean da Camargo e Silva Serralheria. Talvez você deva conhecer o pessoal da Camargo e Silva Serralheria aí também, que fica em Esmeraldas. Né? Então, eu quando fui aí, eu visitei o pessoal, eu me hospedei em Betim, fiquei alguns dias na cidade, conheci BH, conheci Betim, daí fui para Esmeraldas, conheci Esmeraldas também, terra excelente, extraordinária, cafezinho com pão de queijo é bom demais. Mas com certeza, né, quando for para a tua região aí vai ser um prazer conhecer a tua serralheria também. Lucas Móveis, boa noite, Lucas. O que fazer quando os concorrentes têm uma margem de lucro baixíssima, quase nada, e fica pegando os serviços só para não perder a venda? Tá? Falei mais um pouco disso, então você precisa, Lucas, transformar. Primeiro, você precisa fazer anúncio, você precisa fazer propaganda, você precisa fazer networking, você precisa divulgar de diversas formas a tua empresa de serralheria e mais do que a tua empresa de serralheria, o teu produto da tua empresa de serralheria. Primeiro você divulga o produto,
né? Depois você divulga a empresa de serralheria, né? E essa é uma das estratégias que eu utilizo, né? Então tem diversas formas e dentro de treinamentos a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que você precisa, Lucas, então entender que você precisa ter um processo comercial, que você vai ter leads, né? São clientes que vão pedir o orçamento da tua empresa de serralheria e a missão como vendedor é conduzir esses leads até clientes da tua empresa de serralheria. E o que vai acontecer? Você vai ter tantos leads, né? Tantos leads que se você fechar alguns desses leads, não vai ter problema se você não fechar outros, porque tem empresas de serralheria que estão cobrando abaixo do mercado. E a tua missão vai ser fazer com que o cliente compreenda o diferencial da tua empresa em validação, qual é o melhor cliente, em visita técnica e em apresentar uma proposta de maneira adequada. Legal? Então, tudo começa em você voltar lá e assistir essa live desde o início. Rabelo Starwelding. Meu pai era serralheiro e aprendi a profissão de pai para filho, que era aprender a administrar e ampliar meu lucro. Eu também, Rabelo Starwelding, meu pai era serralheiro, na verdade ele não começou com uma serralheria. A história dele é mais ou menos assim, ele era técnico em elétrica do Senai, ele tinha feito um curso de elétrica do Senai e o primo dele já tinha trabalhado numa empresa de serralheria. E os dois se juntaram para formar uma empresa de serralheria e elétrica. E naquela época, o que acontecia? Tinha muito mais serviços de serralheria. Isso em 1993, ano que eu nasci. Em 92, finalzinho de 92, início de 93. Então, lá ele iniciou e daí o que aconteceu? Teve muito mais serviços de serralheria e eles acabaram migrando para a serralheria e meu pai então lá em 93 aprendeu a profissão de serralheiro, porém ele se dividiu a sociedade com esse sócio que ele tinha na época ali, e ele montou então a empresa de serralheria dele no fundo de quintal. A Metal Sul, que é a empresa da minha família hoje, né, a empresa que a gente consegue então tá aí hoje embarcado com mais de 20 pessoas no nosso time, entregando produtos para o Brasil inteiro. A gente não vende só para Curitiba, a gente vende para outros locais também. Inclusive, a gente já fez vendas para fora do país. A gente vendeu produto para o Paraguai, aí uma máquina, um equipamento para o Paraguai, fabricado dentro da minha empresa de serralheria. Então, a gente conseguiu chegar nesse patamar porque ele iniciou lá em 1993. E eu, com 12 anos, né, eu comecei com serralheria também. Eu já cresci, já vi toda a história do meu pai com serralheria, né? Então ele me sustentou durante muito tempo com serralheria, até que com 12 anos eu comecei a trabalhar com serralheria. E esse trabalhar com serralheria eu já fazia outras coisas, já cortei grama de vizinho, já vendi brigadeiro, já vendi sabonete artesanal, mas com 12 anos então eu comecei a trabalhar meio período, apertando literalmente parafusos dentro da empresa de serralheria, colocando a mão na massa aí, e com meus 14 anos de idade foi quando eu comecei a fazer meus primeiros atendimentos a cliente. Entrei para a parte comercial e foi quando a minha vergonha começou a me arrebentar, porque eu acredito que uma das maiores dificuldades do serralheiro, ao menos era essa a minha maior dificuldade, eu tinha muita vergonha, novo, né, 14 anos de idade, para você fazer uma venda de um portão, de uma grade. Tem muitos serralheiros que às vezes estão há 30 anos e ainda tem vergonha de fazer. Imagine eu naquela época com 14 anos, tinha muita vergonha, e eu sempre fui um cara muito tímido, por mais que hoje possa não parecer algo que eu tive que tratar. Então eu tive que fazer curso de oratória, tive que fazer curso de treinamentos emocionais para falar melhor, para me comunicar melhor, ler diversos livros, eu li muitos livros até chegar a um ponto que eu conseguisse fazer vendas e principalmente que eu conseguisse treinar o meu time comercial, né? Que eu conseguisse treinar as pessoas que estão comigo na minha empresa de serralheria e principalmente fazer com que essas pessoas façam venda sem eu particularmente me envolver nessa venda, que é o que acontece, né? Então tenho o Sandro, por exemplo, é um cara que trabalha junto com a gente, né? Até eu fiz uma live já, a gente estava ainda a caminho do cliente, fiz uma live com o Sandro, ele vende mais do que 50 mil por mês, né? Que foi treinado, eu treinei ele desde o princípio, né, quando ele entrou na nossa empresa de serralheria. Hoje ele está há mais de um ano na nossa empresa de serralheria aí, e hoje ele já faz vendas mais de 50 mil por mês. Então é o que eu digo, não é do dia para a noite, né, que você vai sair de um estado de 0 para 50 mil por mês. Não é fácil, mas existe um processo a ser trilhado. A gente já trilhou esse processo, graças a Deus, e a gente está num ponto onde a gente consegue treinar os nossos funcionários, e agora a gente quer treinar vocês aí do outro lado também, e por isso já existe esse movimento de serralheiros que querem vencer.
vencer essa barreira dos 50 mil, né? E existem diversas pequenas barreiras nesse meio do caminho, né? E tá tudo bem, e é normal, e por isso que a gente vai conduzi-los de uma melhor forma quando for aí aberta. E algum dia a gente vai explicar para vocês. Então a gente vai ter um evento gratuito. A partir desse evento gratuito a gente vai dar oportunidade para algumas pessoas avançarem para um treinamento mais avançado aí, mais dedicado, mais passo a passo para chegar a esses 50 mil por mês. Mas não é isso o tema da live de hoje. O tema da live de hoje então foi conduzir o lead até ele virar cliente. Resuminho básico aqui para a gente concluir, então vou traduzir o que a gente comentou lá no princípio dessa live. O que é lead? Lead é o cara que deixa um contato para você, ou seja, ele quer um orçamento da tua empresa de serralheria. Como que esse lead vai então entrar de vez no teu processo comercial? Através de uma qualificação. Então você vai ligar para esse lead e vai entender se é para agora ou não que ele precisa desse serviço. Se é para agora, se é um cliente que quer neste momento esse serviço, é um cliente que tem a real necessidade desse serviço neste momento, aí você vai agendar uma visita técnica. Se ele normalmente não aceitar essa visita técnica, quer dizer que ele muitas vezes não tem a real necessidade desse produto, não quer serviço, ao menos não nesse momento. Talvez ele possa querer daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, o que você vai fazer? Você não precisa fazer uma visita técnica, tá? Mas todo cliente que aceitar essa visita técnica quer dizer que você tem bastante chance de vender para esse cliente. Aumenta muito a tua chance. Eu vou dizer que todos os clientes que a gente vende serviço hoje são clientes que aceitam a visita técnica. São raras situações de clientes que a gente vende e não aceita a visita técnica. Então, aceitou a visita técnica, lá dentro você vai utilizar um roteiro de apresentação da tua empresa e principalmente entender o que o cliente vai precisar, qual que é a necessidade. Inclusive eu fiz um outro vídeo aqui no canal sobre spin selling. Quem não sabe o que é spin selling, procura aí. Acho que eu fiz na semana passada uma live sobre spin selling na empresa de serralheria, como utilizar essa técnica para fazer visita técnica e identificar a necessidade do cliente. E aí, com essa necessidade identificada, você vai voltar para a empresa, vai fazer o orçamento e vai apresentar a proposta e vai entrar numa fase de negociação e venda, que você vai utilizar diversos vídeos que a gente já falou também aqui no nosso canal do Segredo Serralheiro. Então, esse é o processo entre transformar um lead e qualificar ele em cliente para a tua empresa de serralheria. Rabelo Star Welding, última pergunta respondendo aqui para a galera. Indica uns livros para a gente ler e poder aprimorar a nossa forma de vender. Tem um livro que é o livro do Segredo Serralheiro, que é Técnicas de Vendas para Serralheria, um livro que eu escrevi, que eu fiz um compilado de diversos cursos e livros que eu gosto muito. Outro livro muito legal é do Fernando Ferraz, que é um livro que como que é o nome? Venda Qualquer Coisa para Qualquer Pessoa. Um livro muito, muito legal. Livros do Flávio Augusto, ele também dá diversas sacadas, diversos insights de vendas. Aí também, deixa eu ver mais um livro interessantíssimo. Como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas. São livros muito... esse é um livro muito importante para você aprender a se conectar com o teu cliente, como conversar com o teu cliente, o que falar para o teu cliente para convencer ele a comprar da tua empresa de serralheria e não do teu concorrente. Técnica espetacular também. E tem um curso online ali sobre venda também da Conquer. Conquer é uma escola que eu já fiz um curso também, que foi muito legal e muito funcional. Mas o que eu vou dizer para vocês? Muito, muito em breve a gente vai ter tudo isso compilado, bem formatadinho, dentro de um curso, dentro de um treinamento, para vocês aproveitarem todas essas técnicas. Vamos lá. Falei que era a última pergunta, mas eu vou responder porque essa aqui, se eu não responder essa, talvez vocês fiquem com dúvida. Deve cobrar do cliente a visita técnica? Não se deve cobrar a visita técnica. Se você cobra, você já cria um empecilho para aquele potencial cliente que talvez queira comprar da tua empresa de serralheria e ele vai deixar de comprar porque teria que pagar uma taxa de visita técnica. Então você não cobra a visita técnica, mas o que você faz é qualificar. Antes de fazer a visita técnica, você liga para o cliente e faz uma qualificação daquele cliente para você entender qual é a real necessidade dele, ver se ele realmente tem necessidade naquele momento. Volta aí no vídeo lá no início da live e assiste no princípio, lá eu falei como fazer isso, deixei algumas dicas de perguntas de como fazer isso também, beleza?
Gente, um abração para vocês aqui. Vou encerrar essa live por hoje. Daqui uns dias a gente aparece novamente em mais uma live aí. Já tenho um compromisso daqui a pouquinho, então desejo sucesso a todos vocês e peço que vocês comentem nesse vídeo. Deixe um comentário aí, comenta qual que é a tua cidade, qual é a tua serralheria. Vai ser um prazer responder o teu comentário daqui a pouquinho aí. Um abração, até mais, o próximo vídeo. E o de hoje está respondido, que foi então levar o cliente de lead a cliente da tua empresa de serralheria. Um abração, até a próxima.